Então, continuando, eu vou falar da influência da composição do gás, é parte da otimização do meio. A influência da composição do gás que alimenta os organismos que fermentam o monóxido de carbono afeta o metabolismo e a conversão do CO em etanol depende da presença de H2. As equações estequiométricas a seguir mostram a influência da composição de gás de síntese nos produtos finais. Nesse caso, nós temos 6 moléculas de monóxido de carbono mais 3 de água, que produzem 4 produzindo álcool etílico mais 4 de dióxido de carbono. 3, na segunda equação, 3 moléculas de monóxido de carbono mais 3 de hidrogênio produzindo etanol mais dióxido de carbono. Na terceira, nós temos 2 moléculas de monóxido de carbono mais 4 de hidrogênio, produzindo etanol mais água. E na quarta, nós temos 2 moléculas de dióxido de carbono mais 6 de hidrogênio, produzindo etanol mais 3 de água. Então, quando a razão H2CO é 2, como é o caso da equação 3 e 4, todo o carbono do CO é convertido em etanol. Por outro lado, apenas 1/3 do carbono do CO é convertido em etanol quando não há H2 presente. Ou seja, o H2 ele serve como fonte de elétrons. Já a energia livre de Gibbs, nas condições padrão, que é o ΔG, apresentado ao lado direito das equações, ele apresenta a espontaneidade de cada reação. Quanto mais negativo o valor, mais espontânea a reação, ou seja, mais termodinamicamente favorecida. As equações acima mostram que quanto maior a relação H2CO, melhor é o aproveitamento de carbono para a produção de etanol, pois a formação de CO2 é minimizada. A primeira reação, nesse caso, ela é dominante quando a razão H2CO é menor do que 0,5. Já a segunda reação ela é dominante quando a razão H2CO for maior que 0,5 e menor que 1,5. Essa razão H2CO impacta no tipo de gaseificador utilizado. A inibição enzimática tem papel importante na produção de etanol a partir do CO. O CO é um conhecido inibidor da hidrogenase, portanto, o CO presente no gás produtor pode inibir a utilização do H2. O aumento da pressão parcial de CO aumentou os rendimentos de etanol e diminuiu os rendimentos de acetato, com pouco efeito sobre o crescimento celular no fermentador C-carboxydivorans. O gás fornecido às bactérias consistia apenas em CO, CO2 e N2. Foi observado também o consumo de ácido acético em conjunto com a produção de etanol, indicando que o fermentador Clostridium carboxydivorans pega o ácido acético e o converte em etanol. Além disso, constituintes menores do gás produtor podem afetar o crescimento e perfil do produto durante a fermentação do CO. Um estudo mostrou que os hidrocarbonetos maiores que o benzeno presentes no gás de síntese da biomassa causaram dormência celular, aumento da produção de etanol e diminuição da produção do ácido acético durante a fermentação com o carboxydivorans. E foi observado também que as células do carboxydivorans se adaptaram a esses hidrocarbonetos com o tempo. O óxido nítrico presente no gás de síntese da biomassa inibiu a hidrogenase e evitou a utilização de H2 pelo Clostridium carboxydivorans. E a presença de metano também foi observada. Entretanto, os organismos fermentadores do CO não utilizaram o metano. Um estudo recente, usando a cepa P11, nesse estudo o metano não foi consumido quando ele tinha concentrações até 5%. E também não afetou a formação do produto ou o crescimento celular.